trabalhadores do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um História em Foco. E hoje nós vamos falar um pouco das principais características da independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776. Bom, a independência dos Estados Unidos foi declarada em 4 de julho de 1776 e pôs fim a um vínculo colonial entre as 13 colônias norte-americanas e a colonização inglesa. Com essa conquista, os Estados Unidos tornaram-se, então, um dos primeiros países da América a ter a sua independência declarada. A independência dos Estados Unidos baseou-se nos ideais iluministas de propriedade privada, livre comércio, liberdades individuais, e também foi construída a partir dos modelos de republicanismo e federalismo, inspirados nos ideais iluministas. A própria declaração de independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson, detinha valores conservadores, protestantes, liberais, valores individuais, oriundos da filosofia de John Locke, também conhecido como pai do empirismo. Daí a influência do iluminismo sobre a independência dos Estados Unidos. Então, os ingleses colonizaram o território litoral dos Estados Unidos, formando ali as 13 colônias, né, de New Hampshire até o estado da Virgínia e da Carolina do Norte até a Geórgia. De New Hampshire até Virgínia, nós temos então o que nós chamamos de colônias do norte, que eram as colônias que detinham uma característica de povoamento, e as colônias de exploração do sistema de plantation, que eram as colônias da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, chamadas ali de colônias do Sul, ok? Bom, o que vai gerar então inúmeras tensões para que ocorresse então a independência dos Estados Unidos. Primeiro nós vamos ter aí a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, de 1756 a 1763, onde interesses franceses e interesses ingleses nas colônias norte-americanas e das Índias irão gerar aí então essas tensões entre essas duas grandes potências europeias. Obviamente que, como os ingleses detinham um amplo acúmulo primitivo de capital, tinham também um amplo exército, acabaram vencendo essa guerra, tá? Mas a situação dos ingleses ficou um pouco complicada financeiramente por conta dos altos custos da guerra. Então, os ingleses decidem aumentar os impostos sobre as colônias para tentar, então, recuperar esse déficit econômico. Então nós vamos ter aí o aumento do preço do açúcar, ok? Chamado de Lei do Açúcar, a Lei do Selo. Todo e qualquer documento dentro das colônias norte-americanas deveriam ter um selo inglês, ou seja, uma espécie de imposto sobre esse selo. E também nós vamos ter aí a Lei do Chá. As colônias do Sul, elas eram responsáveis pela fabricação de chá, que era exportado para a Europa. No entanto, com isso, os ingleses viram a oportunidade de utilizar as colônias do Sul apenas dentro do regime de plantation, de explorar essa região, tanto seus recursos naturais, quanto utilizar a mão de obra escrava, para plantar, então, os insumos necessários para o chá, e então colher esses insumos, levar para a Inglaterra e produzir o chá lá, e depois vender o chá de forma mais cara para os colonos norte-americanos. Obviamente, meus queridos, que isso gerou uma das primeiras tensões aí que culminariam então na independência dos Estados Unidos, ok? Então o aumento dessas tensões veio a partir do monopólio inglês sobre o chá, né? O alto valor que os ingleses colocaram sobre a produção do chá, sobre a venda do chá, e então aconteceu um grande episódio, né, que marcou aí tensões, né, entre os colonos norte-americanos e os ingleses, que foi a festa do chá de Boston, onde colonos norte-americanos afundaram navios ingleses cheios de chá que estavam vindo da Inglaterra para serem vendidos nas colônias norte-americanas. Com isso, nós teremos então uma reação, obviamente, dos ingleses, e teremos aí a Lei dos Intoleráveis, que considerou crime o que os colonos norte-americanos fizeram, e aí então inúmeras repercussões houveram diante
da festa do chá de Boston. Alguns foram presos, outros foram mortos, e assim sucessivamente. E isso suscitou, então, um clima de revolução. Com isso, os norte-americanos, então, pediram para que a Inglaterra parasse com o impedimento do seu desenvolvimento. Então, os colonos americanos acreditavam que os ingleses, com a imposição de muitos impostos, com a imposição do preço alto do chá, impediam o crescimento das 13 colônias e, então, deu origem, então, aos conflitos armados que, obviamente, geraram aí a Revolução de Independência dos Estados Unidos. Okay? Com isso, então, nós temos em 1776 a criação dos Estados Unidos, a formação nacional do Estado norte-americano. A França, a Holanda e a Espanha irão apoiar, obviamente, a independência dos Estados Unidos, até porque esses países eram países mais pobres se comparado à Inglaterra, que detinha um acúmulo primitivo de capital, que fora pioneira da Revolução Industrial. E então, a França, Espanha e Holanda irão apoiar o processo de formação do Estado Nacional norte-americano, ok? Com isso, então, o movimento de revolução para a independência dos Estados Unidos foi inspirado pelos ideais iluministas. Os colonos norte-americanos derrotaram os exércitos ingleses e expulsaram os exércitos ingleses, e com isso, então, teremos aí a declaração da independência dos Estados Unidos, a partir da separação dos americanos, pelo primeiro Congresso da Filadélfia, onde os colonos exigiram seus direitos e impuseram fim das tarifas e restrições mercantilistas da Inglaterra. Depois nós teremos aí o início da Guerra de Independência, que se deu em 1775, e depois em 1776 o segundo Congresso da Filadélfia, onde acontece a declaração da independência dos Estados Unidos por Thomas Jefferson, essa grande figura aí na história dos Estados Unidos, com a influência explícita, obviamente, dos ideais iluministas, sobretudo do filósofo empirista John Locke. E aí, então, a partir de 1787, nós vamos ter, então, a construção da República Federativa Norte-Americana, a divisão de poderes baseada na República e na democracia, e o direito à liberdade, à igualdade jurídica, à propriedade, à prosperidade, e assim sucessivamente. Bom, meus queridos, então essa foi algumas das características da independência dos Estados Unidos. Deixe seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, nós sempre postamos alguns vídeos novos de curiosidades históricas para você se manter informado aí sobre a história não só do nosso país, mas como a história de toda a nossa humanidade, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.